De que maneira o capital social pode influenciar ou ser influenciado pelos resultados econômicos? Este é o tema do nosso próximo conferencista, que é o professor Michael Woolcock, principal especialista em desenvolvimento social no Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento do Banco Mundial, em Washington, e professor de Políticas Públicas na Escola de Governo John Fitzgerald Kennedy, em Harvard, nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, eu passo neste momento a palavra ao conferencista Michael Woolcock. Seja bem-vindo. Bom dia para todos. Muito obrigado por vir. Eu sei que podiam estar fazendo outras coisas agora, mas resolveram vir ao seminário hoje. Espero que Lester e eu e todos nós façam com que sua vinda aqui tenha valido a pena. Eu quero prestar minha homenagem a Maria Helena e a vocês. O capital social se resume na disponibilidade das pessoas de ir além dos seus interesses econômicos próprios, que de se envolver para servir a outras pessoas. Isso às vezes é difícil de ajudar, porque eles são muito diferentes muitas vezes. E o tipo de trabalho que vocês fazem é sobre teorias, as mensurações e a prática do capital social. Eu também gostaria de prestar minha homenagem aos meus colegas do Banco Mundial e sempre tentamos ver como projetar sistemas de governança mais transparentes, mais responsáveis. E nós trabalhamos, e vocês trabalham muito com o orçamento participativo. Este é um dos grandes presentes que essa cidade deu ao resto do mundo. Sem dúvida tem os seus problemas, mas é um ato de tentar a relação entre os cidadãos e o mundo. Então é uma honra estar numa cidade que foi pioneira nesse tipo de orçamento participativo. Vou tentar ver algumas coisas aqui. Quero falar o que é desenvolvimento. Às vezes pensamos que todo mundo concorda, mas eu acho que ainda é uma definição que não é unânime. Eu vou mostrar dois pontos de vista divergentes do que é o desenvolvimento. Depois vou falar o que é a capital social, as principais ideias, e a terceira parte eu vou tentar conectar os dois e por que eu acho que o capital social é importante para o desenvolvimento. E na quarta e última parte, vou falar sobre as implicações da ligação entre o capital social com as tarefas específicas para todos nós, para as organizações de voluntários em especial. Quando o Lester estava falando, ele falou sobre o Adam Smith e Tocqueville e outros teóricos e pensadores, e ele fez isso para mostrar que essas coisas já existem há muito tempo, não foram inventadas por nós, que sempre existiu. Qualquer grupo que quer dar sentido a si mesmo e a outros grupos precisa disso. Para os objetivos presentes, eu vou passar para o início do século XIX, quando não era muito difícil avaliar o valor de colocar contato entre as pessoas, de estabelecer esse contato. Estou citando a John Stuart Mill. Essa comunicação sempre existiu e hoje em dia é uma das principais fontes de progresso. E se não lembrarem nada mais do que eu disser,
Isto aqui é o que resumo, que o capital social é tentar trabalhar com as nossas próprias pessoas envolvidas com outras pessoas, com pessoas diferentes de nós, em diferentes ultrapassando barreiras que senão não seriam ultrapassadas, barreiras de linguagem, de cor, religião, etnia ou nacionalidade. E capital social para ver como é que a gente funciona dentro da diversidade. Vou falar sobre 2 pontos de vista diferentes do desenvolvimento. Eu trabalho para o Banco Mundial, então estou muito associado com o que poderíamos chamar uma visão do desenvolvimento, que é o grande desenvolvimento, empresas, do governo. O que o Banco Mundial tenta fazer, num bom dia, é construir e transformar sistemas de transporte, de esgoto, sistemas elétricos, de saúde, educacionais. E é a transformação desses sistemas que trouxe esta coisa que chamamos de desenvolvimento. Se olhem o Vietnã e o Chile, por exemplo, em 1962 ou até 92, e comparamos como estão 20 anos depois, esses países, especialmente o Vietnã, passou pelos mais rápidos períodos de econômico do que qualquer outro país da história do mundo. E isto ocorreu por causa dessas grandes transformações em seus sistemas legais e de infraestrutura e políticos. Fazendo a transformação dos sistemas, podemos começar a ver progresso nessas coisas que chamamos o desenvolvimento do milênio. Os objetivos do desenvolvimento do milênio, os vários países concordaram com isso em 2000 para melhorar a qualidade da educação, da escolaridade, da saúde, a igualdade entre meninos e meninas e outras coisas desse tipo, mas deste ponto de vista do desenvolvimento, as grandes transformações é que vão impulsionar o progresso. Segundo esses indicadores mais locais, aqui os heróis destes movimentos são pessoas que são responsáveis por tentar implementar essas transformações. E aqui no Brasil, meu herói, porque é sociólogo e eu sou sociólogo, que é o Fernando Henrique Cardoso, que era o centro de tentar mudar uma transformação da sociedade brasileira. Mas eu também dou aulas na escola Kennedy e os alunos hoje, especialmente nos últimos 10 anos, não parecem tão preocupados com essas grandes questões de transformação. Eles querem focar numa pequena escala, em vez de construir ou transformar um sistema a médio prazo. Eles querem compensar uma falha dos sistemas agora. Então, querem trabalhar com grupos específicos que vivem em lugares específicos, que sofrem de problemas específicos. É bem fácil, ou pelo menos mais fácil, montar uma campanha de marketing ou do comercial de TV pela luta desses grupos bem definidos. Quando está viajando ou está no avião, a ideia que lhe é dado por a cidadão, por que você deve ajudar? É uma foto de uma determinada pessoa que sofre algum tipo de problema e o seu dinheiro pode ajudar a resolver o problema dessa pessoa. E neste caso, nós medimos o desenvolvimento só melhorando o bem-estar
daquelas pessoas específicas. As pessoas que estão melhor dão um programa de microfinanciamento ou dar água a um lugarejo que nunca teve água. Isso é considerado um desenvolvimento. Para este ponto de vista, os heróis são Mahatma, Eunice e Labad, pessoas que estabeleceram muitos trabalhos de pequena escala, mas às vezes grandes organizações para tentar melhorar as vidas de algum grupo de pessoas. Essas dois pontos de vista estão presentes no debate entre os presidentes do Banco Mundial. Então, muito debate usava esse tipo de terminologia contrastada, diferente. Não quero privilegiar um em relação ao outro. Acho que os dois são legítimos e maneiras reais, como ocorre o desenvolvimento. Para a maioria de nós aqui, nós lidamos mais com o pequeno espaço do desenvolvimento, mas o grande desafio é como essa atividade de pequena escala se conecta com as atividades de grande escala. Para dar um exemplo concreto, um dos meus alunos escreveu um artigo para o seu trabalho de semestre, agora que não temos mais lanternas de querosene e tem lanternas com energia solar. Isso não custa muito caro. São fáceis de manter, não causam incêndio, não tem gases tóxicos, as crianças podem usá-las e dá uma luz melhor por mais tempo. Então, os olhos das pessoas ficam menos cansadas, podem estudar, ler mais tempo, trabalhar em casa até de noite, melhorando sua produtividade e aumentando a sua renda. Quem poderia ser contra isso? Quem não acha que isso é fantástico? E é fantástico, não há dúvida que trazer esse tipo de benefício a comunidades pobres é uma melhora, sem dúvida. Exceto que esta sala e a maioria das pessoas aqui não querem que o processo termine aí. Aqui nós temos eletricidade, da rede elétrica, e nós temos que ver como passar do mundo de lanternas um pouco melhores para um mundo em que haja todo um sistema que pode fornecer eletricidade a todos. E isso são tarefas muito diferentes. E tradicionalmente vimos que tem a grande tarefa do desenvolvimento, que ocorreu nos últimos 10 anos com o reconhecimento que talvez leve muito tempo. Talvez a gente não saiba como fazer esse grande desenvolvimento ser mais rápido. Talvez haja outras coisas que devêssemos estar fazendo agora. Novos trabalhos com tecnologia celular, computadores, para acelerar o ritmo em que a melhora genuína é vista nas vidas dos pobres. Mas o desafio é tornar essas duas visões diferentes do que é o desenvolvimento, trabalhar juntos de maneira complementar e não antagônica. Então, por que eu estou falando isso a vocês? E onde o capital social se enquadra nesse quadro todo, nesse contexto todo? Geralmente, quando falamos de organizações voluntárias ou falamos sobre capital social, achamos que estamos falando sobre essas formas pelas quais as ações individuais ou grupos de pequena escala podem ajudar a tornar a vida das pessoas melhor. E nós certamente estamos fazendo isso. E é importante reconhecer que esses tipos de tarefas têm uma contribuição vital a dar. Mas eu acho que para realmente explorar o verdadeiro potencial dessa ideia de capital social e para realmente entender que papel as organizações sejam
organizações, famílias ou organizações, nós precisamos conectá-las com esse reconhecimento das transições do desenvolvimento grande que estão acontecendo ao nosso redor. De fato, quando se olha o livro mais famoso escrito sobre capital social, o livro de Robert Putnam, sobre a Itália, a questão principal naquele livro principal é por que o norte da Itália estava numa situação tão melhor do que o sul da Itália. Então, ele estava começando com não começou com um fascínio pelos grupos pequenos, mas a grande questão que animava aquela obra era por que essas coisas parecem funcionar para a maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, nas partes do norte do país, e por que as coisas vão tão mal, a maior parte do tempo, para tanta gente no sul da Itália. Eu acho que essa ainda é a grande pergunta que nós deveríamos fazer. E aqui no Brasil, essa é a pergunta que foi levantada num livro publicado alguns anos atrás sobre boa governança nos trópicos. E a autora estava procurando descobrir o que fazia com que o Nordeste do Brasil houvesse tanta dificuldade para alcançar o progresso lá. Por que era tão difícil conseguir fazer as coisas lá no Nordeste? Era mais difícil do que em Porto Alegre. Então, essas ainda são as questões do quadro maior, do quadro mais amplo. Então, se nós vemos a questão do capital social relacionada apenas com essas organizações de escala menor, nós perdemos a oportunidade de contribuir para essas questões que têm a ver com o quadro mais amplo, com as grandes transformações. Eu acho que entender isso nos ajuda a pensar sobre os 4 diferentes áreas em que essas transformações ocorrem. As transformações ocorrem, em primeiro lugar, na economia. E em uma economia desenvolvida, nós passamos de um mundo de uma produção em pequena escala, na agricultura, e em grau crescente, até produção em escala mais crescente na área da indústria e dos serviços. Mas, ultimamente, a força motriz por trás disso era o aumento da produtividade. Nós conseguimos fazer mais com menos. Alguns países podem ficar ricos vendendo seu petróleo ou suas florestas. Algumas regiões de países também podem fazer isso. Mas isso não é crescimento econômico moderno, como Simon Kuznets descreve. A forma como uma sociedade fica rica, na última análise, é descobrindo como aumentar a produtividade de sua força de trabalho. Mas isso não é tudo, naturalmente. De novo, para se tornar uma sociedade democrática e moderna, tem que haver transformação também na esfera política. E a grande transformação aqui, nesta área, geralmente significa passar da ditadura ou de um homem forte a passagem para um governo por consenso, ao Estado de Direito, a um sistema jurídico que seja moldado e mediado por processos democráticos. Então, quando passamos do centro para a periferia, há essas grandes transformações na forma como o poder é exercido numa sociedade. Mas o que também vemos acontecendo é que os sistemas administrativos das sociedades estão sendo transformados. Nós estamos passando cada vez mais de um homem de paternalismo, onde os empregos são dados a membros de famílias ou pessoas com ligações políticas, para um mundo em que a estrutura administrativa está montada ou estruturada sobre uma meritocracia, de modo que você consegue os empregos com base em suas habilidades, sua qualificação e sua experiência primordialmente. Isto é uma grande transformação para muitos países. E foi nos Estados Unidos e em qualquer outro país rico, que tentou aumentar o profissionalismo de seus sistemas. E eu sugeriria que isso é um desafio também para as organizações de voluntários. A última transformação, a transformação que eu acho que é a mais relevante para nós aqui hoje, é a transformação no espaço social. O que aquilo a que geralmente nos referimos aqui é aumentar a forma como as pessoas sejam reconhecidas como pessoas iguais. De modo que não consideramos tão importante a etnicidade das pessoas, sua religião, sua orientação sexual, a cor da sua pele e o seu gênero. Então, não que essas coisas continuem tendo importância, mas elas não se tornam uma fonte de conflito e divisão. Bem, isso é um sonho. Isso é uma aspiração, porque cada país, em toda parte, mesmo os mais ricos países,
ainda estão se debatendo com essas questões, especialmente nos Estados Unidos. Ao longo das últimas semanas, houve discussões, por exemplo, sobre o casamento gay. Então, há questões que são profundamente conflitivas ou conflituosas. Então, quando falamos sobre as grandes transformações no desenvolvimento, essas são as 4 formas diferentes pelas quais elas acontecem. Mas elas nunca vão daqui para lá em linha reta e raramente vão daqui de um ponto para outro de uma forma tranquila. Sempre há conflito, discordância e, às vezes, violência que acompanham essas transições. Em segundo lugar, os países, às vezes, entram nessas diferentes dimensões em ritmos diferentes. A Índia, por exemplo, pode ter uma democracia muito avançada no espaço político, mas ainda tem um sistema de castas, que em muitas aldeias ainda significa que as pessoas não vão nem tomar água do mesmo poço, porque um fator arbitrário como a casta das quais elas casualmente são membros impede isso. E a terceira coisa é que essas transformações não só ocorrem de formas não lineares e são muito conflituosas e acontecem em ritmos e formas diferentes, em lugares diferentes, elas também acontecem de formas que começam a separá-las. No trabalho que nós fazemos em Papua Nova Guiné, por exemplo, a autoridade religiosa, a autoridade política, a autoridade econômica e a autoridade administrativa estavam fundidas numa só pessoa. Mas, à medida que a sociedade se torna mais envolvida, nós começamos a separar esses diferentes tipos ou essas diferentes dimensões. Nós introduzimos sistemas jurídicos e regras jurídicas contra o nepotismo, por exemplo, de modo que você não pode empregar pessoas da sua própria família. Nós montamos sistemas jurídicos para separar a igreja e o Estado. Nós temos sistemas jurídicos para separar o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós criamos divisões para mantê-los muito compartimentalizados. E essa é uma transição muito difícil de fazer. Até as casas passam por essa transformação. Se vocês olham para os iglus, por exemplo, ali uma só casa contém tudo, mas à medida que nós nos tornamos mais ricos, nós começamos a criar paredes, criamos salas, espaços muito espeitados para cozinhar, para dormir, e nós dividimos, criamos divisórias. E o grande desafio no desenvolvimento é como vamos tentar conseguir reunir esses pedaços, essas peças de novo e impedir que elas fiquem completamente separadas e diferentes uma da outra. Muito bem, então isso seria o grande quadro, assim como eu o vejo, da forma como o desenvolvimento ocorre e como o processo de desenvolvimento continua a ocorrer, seja em países pobres, seja em países de renda média ou em países ricos. Mas para entender tudo isso, acho eu, uma perspectiva de capital social pode ser de enorme utilidade. E não apenas algo que a gente vê apenas como algo associado com atividades de escala menor e de nível local. Então, como Lester já descreveu, o capital social se refere às normas e às redes que nos permitem agir coletivamente. Mas, entre a comunidade de pesquisa, há muitas décadas de briga sobre qual será a definição correta. Mas acho que é muito útil entender essa ideia do capital social, da maneira como um filósofo sábio dos 50 é um conceito essencialmente de contestação, isto é, a cultura e poder são exemplos desses conceitos essencialmente contestados. Por exemplo, na cultura temos 156 diferentes definições. Não significa que não é importante, não significa que não seja útil, não significa que não é relevante à nossa vida. A cultura é essencial, apesar de haver 156 definições da palavra cultura. Eu sugeriria o mesmo se aplica a essa ideia de capital social, que discordamos
e ainda continuamos discordando e provavelmente os nossos netos ainda vão discordar sobre a definição, mas está ok. Porque o que o capital social faz? Permite esse tipo de conversa. Você me convida, eu sou da Austrália, apesar da minha atividade no Banco Mundial, para vir aqui para conversar sobre algo que esperamos que dê um passo adiante nessa conversa. É a conversa, os debates, as discordâncias que são o grande valor dessa ideia. Esse é o trabalho, porque é o tipo de conversa que facilita por haver essa discordância. E mesmo se melhorássemos na nossa mensuração e nas nossas definições, isso não vai existir isoladamente, sempre será discutido num contexto de um referencial teórico específico. Se verem os estudos universitários, foi usado pelos marxistas, pelos economistas, funcionalistas estruturais, os teóricos da complexidade, e não há acordo entre essas teorias. Por isso, há diferentes maneiras de ver o mundo e dar um sentido ao mundo, e a beleza do capitalismo social é que ele pode ser usado por cada uma dessas diferentes áreas do pensamento, para dar uma base comum, uma conversa, e permitindo uma conversa entre essas diferentes, como John Mill diz que as coisas que ocorreram porque pessoas tinham diferentes pontos de vista, mas conversaram. Este é o grande dom dos capital social. Podem adiar, amar, não se importar, mas facilita o tipo de conversa que provavelmente não ocorreria se não fosse algum conceito que possa contribuir para a criação desse espaço de diálogo. Também, algo que é cada vez mais significativo nas principais partes do mundo acadêmico, que quase não era registrado na literatura acadêmica, quando foi escrito o primeiro livro, em 93, o capital social é a linha azul, mas passou de alguma dúzia de citações, não importa quem inventou, há um termo que, pelo menos na literatura inglesa, que aparece como os principais conceitos como partido políticos. Isto passou de ser um conceito marginal para ser um conceito usado rotineiramente. Existem manuais, tem entradas nas enciclopédias, nos dicionários. Então, tudo, quer dizer, que passou a ser não só uma ideia. Então, é importante reconhecer que apenas a globalização teve um crescimento mais rápido no uso da palavra entre os cientistas sociais. Capital social e globalização são os dois grandes termos em termos de importância no mundo acadêmico nas últimas décadas, sendo cada vez mais usados. A ideia básica, como eu indiquei, repousa na noção que temos normas e redes que nos permitem compartilhar recursos e trabalhar em conjunto. Como Lester indicou, tenta captar essa noção de que os ativos que nós temos não existem só na nossa conta bancária, na nossa casa, na nossa educação. Talvez o que é mais importante para nós é como é que nossos amigos, a nossa família e os outros ao redor de nós está. Em inglês nós temos algumas expressões. Não é o que importa não é o que você sabe, mas quem você conhece. Então é o tipo de conexão que é muito importante para que as coisas sejam feitas. Isso não é só importante porque contribui sobre o que é que nós damos importância na vida, como saúde, educação, emprego.
Nós damos importância porque a gente acha eles importantes. Na África do Sul existe um belíssimo conceito chamado Ubuntu. Ubuntu simplesmente significa eu sou quem eu sou, porque nós somos quem nós somos. Eu só tenho sentido das pessoas, porque existem pessoas ao redor de mim. Então, na escola Kennedy, eu faço com as pessoas conversarem como esse conceito aparece nas suas línguas. E tínhamos alunos que falavam de 30 línguas diferentes. E conversamos sobre como cada uma dessas ideias se manifestaria em expressões populares, em ditados populares, em cada uma desses idiomas. Bom, eu não sei como é que seria o equivalente em português, que representa a importância das conexões sociais e das relações sociais em português. É uma constante antropológica que todo grupo em qualquer lugar reconheceu que isto é importante. Não sendo pesquisadores nem acadêmicos, a gente sempre debate a minha ideia, a tua ideia, tem seus lados, porque tem leis de nepotismo, diz que as conexões nem sempre servem ao bem comum, mas pode beneficiar uma determinada família sem atingir o resto da sociedade. Há uma preocupação em alguns lugares que o capital social reduza coisas complicadas a algumas palavras e não mostra a riqueza e complexidade da nossa vida. Há uma dúvida sobre causa e efeito, se o capital social impulsiona outras coisas, como governo forte no norte da Itália e fraco no sul da Itália. Talvez seja um bom governo que dá um espaço seguro para as pessoas se organizarem, mas provavelmente a seta é bidirecional. Outras pessoas se preocupam que usar a linguagem do capital social dá muito valor à disciplina da economia. E deveria ser mais cauteloso para reduzir tudo a indivíduos, para cuidar deste conceito e dizer essas coisas para assegurar que estou muito bem familiarizado com as diferentes maneiras em que se debatem estes temas. Como o Lester já descreveu, essas perguntas é sobre dados e evidência. Como é que medimos essas coisas usando material original, como os seus grupos fazem em todo o mundo, ou se nós podemos usar fontes secundárias já existentes para lidar melhor com essas coisas. Há dúvida se esses níveis sobem ou descem ao longo do tempo, aumentam ou diminuem. Se a participação aumenta ou diminui nos Estados Unidos, há 10 diferentes governos que tentam medir essas coisas ao longo do tempo para ver se essas tendências que identificou para os Estados Unidos ocorrem em outros lugares. E, naturalmente, as pessoas podem estar relacionadas a outras coisas mais tangíveis, como a sua saúde, a sua educação e os níveis de criminalidade, por exemplo. Entender esses debates ou tentar ter uma resposta importante também melhora a qualidade de mensuração e a qualidade de nossas ações políticas, para ter um ponto de vista mais sofisticado sobre essa coisa chamada do capital social. O que será que é isso mesmo? Eu diferenciei 3 diferentes dimensões do capital social, ou 3 tipos de capital social, se quiserem: o de ligação, o de ponte e o de união.
Então, o capital social formador de vínculos se refere, em grande parte, às pessoas que são como você, em algum sentido demográfico básico. Mas você também é as pessoas mais imediatas às quais você recorre para obter ajuda e apoio. Então, uma pergunta específica nos Estados Unidos que foi perguntada durante muitos anos. Pergunta o seguinte às pessoas: se algo muito ruim acontecesse na sua vida, a quantas pessoas você poderia recorrer para obter ajuda ou apoio? Se você tivesse câncer, por exemplo, com quantas pessoas você compartilharia essa notícia? E a média é 3 pessoas. A maioria das pessoas só consegue nomear 3 pessoas que poderiam procurar nessa situação. Mas gostaríamos de pensar que numa comunidade menor, e no passado isso seria uma coisa nova para qualquer pessoa. E a gente compartilharia esse tipo de notícia, a gente conheceria as pessoas bem o suficiente para se sentir à vontade de conversar com essas coisas sobre um número grande de pessoas. O mais simples para vocês seria o seguinte: se você ficasse doente, quantas pessoas você acha que te dariam uma sopa de galinha para que você se sentisse melhor? Bem, eu espero que haja pelo menos uma dezena de pessoas na sua vida que vocês pudessem fazer isso para vocês. Mas isso é o capital social de formação de apego. São as pessoas que se importam com vocês, que geralmente moram no mesmo lugar em que você mora e fazem um trabalho semelhante ao que você faz. E essas pessoas compartilham as mesmas pontos de vista que vocês. Em comunidades pobres, nós geralmente tendemos a associar esse tipo de rede ou de articulação com formas muito ricas de compartilhamento e reciprocidade. Então, para obter crédito, para economia, para obter ajuda para trabalhar na terra. Então, tarefas que exigem atividades grupais em aldeias pequenas, as pessoas geralmente trabalham junto, em mutirão, para resolver esse tipo de problema. Então, voltando agora àquele diagrama em forma de círculo que eu mencionei há pouco, o que faz o desenvolvimento? O desenvolvimento começa, o que eu disse? Ele começa a diversificar essas redes sociais e ele começa a separar essas redes sociais. Então, a grande transformação secular que acontece nas relações sociais é que nós passamos das aldeias para as cidades. Essa é a métrica universal e a transição universal óbvia que acontece em decorrência do aumento do crescimento. A gente vê menos pessoas trabalhando na agricultura em aldeias e um maior número de pessoas trabalhando em fábricas e em cidades. E isso transforma as relações de apego. Inúmeros programas de televisão e romances do século XIX que estavam tentando entender essa grande mudança que estava acontecendo quando o mundo de relações sociais muito intensivas começou a exigir das pessoas que elas tivessem conexões mais passageiras com um número maior de pessoas. O famoso sociólogo Emile Durkheim chamou isso de processo de anomia. Ele nos causou tanta desorientação em nós, como seres humanos, que tinham passado centenas de milhares de anos vivendo em grupos pequenos e, de repente, nós nos encontrávamos vivendo, às vezes, como estranhos em cidades. Isso nos leva à próxima conexão. Nos leva da formação de apego à formação de ponte. E são as ligações ou conexões que são com pessoas que são como você. Eu acho que não é acidente que grande parte dos primeiros teóricos que Lester citou e que eu citei, como John Stuart Mill, isso são pessoas que estavam e escreviam quando isso estava acontecendo pela primeira vez no mundo deles. Na Europa, no final do século XVIII, início do século XIX. Esse é um processo que ainda está se desdobrando na atualidade. Ele ainda está acontecendo em países ricos. Se você passa pelos estados do meio-oeste dos Estados Unidos, você ainda vê pequenas cidades que estão lutando pela sua existência, porque as pressões básicas da sociedade as estão pressionando a se mudar para cidades maiores. Mas, de um ponto de vista estritamente instrumental, essas conexões em forma de pontes são fundamentais. De certa maneira, é aí essa noção, o que importa não é o que você conhece, sim quem você conhece que importa. Quanto maior são as suas ligações, conexões, quanto maior for o número de cartões de visita ao qual você tiver acesso, quanto mais diversificadas forem as informações que você tiver condições de obter,
tanto melhores serão as oportunidades com as quais você vai se deparar na vida. De fato, uma das principais razões pelas quais vocês vieram a uma conferência como esta é para diversificar o seu capital social em forma de ponte, ou seja, se encontrar com pessoas de outras partes da cidade, do estado e do país que estão envolvidas num trabalho semelhante ao que vocês fazem. Então, esses eventos como este são essenciais, eventos que ilustram essa forma de formação de capital social em forma de ponte. Se a formação de apego está associada com simplesmente se virar, o capital social formador de ponte tem a ver com o progresso que a gente consegue fazer. Então, essas definições são bastante comuns na literatura sobre capital social de modo geral. O que eu estou tentando fazer há uns 12 anos, acho, foi acrescentar uma terceira dimensão, que é uma dimensão mais vertical. O capital social em forma de ponte é uma metáfora horizontal. Você passa de uma margem do rio para a outra. Mas, geralmente, as margens dos dois lados do rio são mais ou menos da mesma altura. Mas quando eu comecei a fazer mais pesquisa na área de desenvolvimento e ao conhecer melhor a forma como esses processos mais amplos de desenvolvimento estavam se manifestando em muitos países do mundo, me pareceu que uma questão central, muito central, era essa questão das relações entre cidadãos, entre indivíduos e o Estado. Em muitos países, por exemplo, a polícia muitas vezes era muito hostil ou indiferente à sorte das pessoas que a polícia devia servir. Os professores ou professoras em muitas escolas simplesmente não compareciam ao trabalho. Em Bangladesh, em qualquer dia, 40% dos professores e professoras simplesmente não estavam presentes. Nos piores casos da Europa Oriental, os médicos subornavam as mulheres, pressionavam as mulheres financeiramente. Então, muitas dessas relações ainda são relações importantes. Quando você quer denunciar um crime, você tem que se dirigir a alguém muito poderoso, chamado um policial, um homem ou mulher, e você quer ser tratado com respeito por essa pessoa. Você não quer que aquela relação, embora seja relações de poder muito diferentes, se você quer que essa seja uma relação na qual você se sinta seguro e confiante. Quando você está mandando seu filho ou sua filha à escola, você quer que o professor ou a professora, que vai, assim se espera, passar muitas horas ao longo de muitos anos com seu filho e sua filha, que o professor ou a professora trate bem o seu filho ou a sua filha. Provavelmente a primeira coisa que você pergunta, se você é um pai ou uma mãe, você pergunta ao seu filho quem é seu professor ou professor. Você quer saber o nome, porque isso te diz muita coisa. Se você conhece a reputação daquele professor ou professora, isso diz muita coisa sobre o que tipo de interação provavelmente haverá entre aquele professor ou professora e seu filho. Sim, a gente se importa com os manuais e com as instalações físicas das escolas, mas a primeira pergunta que nós fazemos tem a ver com a relação. Instintivamente, perguntamos sobre que tipo de relação provavelmente o meu filho ou a minha filha terá com o professor ou professora. Eu acho que esse é um tipo muito específico de relação. O mesmo se aplica à medicina. Quando você vai consultar um médico, depois de fazer perguntas muito íntimas, que têm a ver com o seu corpo, com sua família, questão de saúde mental, todas essas coisas precisam ser discutidas. E isso leva muito tempo para descobrir exatamente qual é o problema. E em comunidades onde os médicos pressionam o financiamento das mulheres, mesmo no momento mais sagrado da sua vida, na hora do parto, então há algo fundamentalmente errado, né, numa situação assim. Então, tentando ampliar essa linguagem do capital social para além de uma distinção meramente demográfica entre pessoas que são como nós e pessoas que são diferentes de nós, para incorporar essa dimensão mais vertical, para isso, acho eu, foi crucial para o nosso trabalho no Banco Mundial, ao tentar nos envolver com questões muito pragmáticas relacionadas à prestação de serviços às pessoas. Isso aqui é uma forma estilizada de expressar a mesma coisa. Temos ali o grupo de pessoas que são iguais a nós, depois as pontes que nos conectam entre as coisas que nos dividem, depois a questão maior é como é que nós negociamos essas transações em situações em que existe uma disparidade de poder. Disseram-me que eu tenho
8 minutos ainda. Aplicar alguma dessas ideias é o próximo passo. Eu mencionei que aquele diagrama de círculos, eu mencionei que as sociedades mudam em decorrência do desenvolvimento. Há grandes transformações que ocorrem na maneira como interagimos uns com os outros. Eu disse que a transição de áreas rurais para áreas urbanas era uma das maiores transformações, mas há outros tipos de transformações pelas quais passamos também. Todo mundo aqui nesta sala provavelmente passou por uma transição do mundo do ensino médio, de uma vida na comunidade imediata, e fizeram uma transição para uma comunidade diferente ao frequentarem uma faculdade ou universidades, provavelmente que estava localizada a uma certa distância. E se vocês são como eu, isso é uma transição bastante difícil de fazer. A gente tinha que dizer adeus a um conjunto específico de redes sociais para que você pudesse começar a formar novos conjuntos de conexões ou ligações com um conjunto mais diversificado de pessoas. Esse fenômeno específico, naturalmente, não se aplica apenas a nós, ele se aplica especialmente a migrantes, a pessoas que não apenas estão se mudando de uma aldeia para uma cidade em seu próprio país, e sim de um país para um outro país, um país diferente, onde talvez se fale uma língua diferente, tenha regras diferentes, leis diferentes e culturas diferentes. Esses tipos de transições são extremamente difíceis. E mesmo como australiano, que fui para os Estados Unidos, onde a língua não representava uma barreira, ainda assim havia transições que eu tinha que fazer. Eu tinha que dizer adeus a membros da minha família e amigos em Brisbane, na Austrália, e me conheci um grupo de pessoas novas do outro lado do oceano. Então, esses processos afetam todas as pessoas, não apenas pessoas ricas. Esses processos também se aplicam a pessoas pobres, e a transformação mais ampla da sociedade torna mais provável que essas transformações aconteçam. Todas as vezes, por exemplo, que nós abrimos uma estrada, nós conectamos aldeias que antes não havia contato. Quando construímos uma nova ponte, nós conectamos pessoas que talvez antes não tivessem a possibilidade de fazer isso. Cada vez que construímos uma nova torre de telefone celular, a gente possibilita que as pessoas se comuniquem instantaneamente no mundo inteiro através da internet de formas que elas não tinham condições de fazer antes. Então, nós fazemos tudo isso em nome da melhoria do bem-estar dos indivíduos ou de pequenos grupos, mas quando a gente multiplica isso, abrangendo sociedades inteiras, você está transformando fundamentalmente a quantidade e a qualidade das relações que as pessoas têm. E como eu também indiquei, isso nunca foi um processo tranquilo, sem solavancos em toda parte, onde ocorreram transformações. Geralmente foram processos repletos de conflito e às vezes até guerra. Não vou entrar nos detalhes dessas questões agora. A próxima questão com a qual temos que lidar como decorrência dessa transformação em nossas relações sociais é a seguinte: como é que nós decidimos quem somos nós e quem são eles? E uma das separações que nós temos como cidadãos modernos é que nós vivemos em mundos diferentes. Neste exato momento, todos nós estamos sendo bons profissionais. Nós sabemos como nos portar num auditório onde estamos com outros profissionais. No intervalo, a primeira coisa que você provavelmente vai fazer é chamar o seu parceiro ou seu chefe e você vai assumir um papel diferente. Quando você vai para casa hoje à noite, você vai assumir um papel diferente ainda. Quando você vai votar, você assume o papel de um cidadão. Então você entra e sai desses diferentes tipos de papéis. E a transformação mais ampla do desenvolvimento está expandindo, ampliando esse processo de quantas formas diferentes de identidade nós assumimos. Mas esse processo também insiste para que nós assumamos um número cada vez maior de identidades. Uma das mais importantes é o nosso senso de cidadania. Nós temos essa sensação, ou sentimento que somos membros de um país que pode impor obrigações a nós. Em muitos dos países nos quais trabalhamos, na Melanésia, por exemplo, nas Ilhas Salomão, a maioria das pessoas não tem qualquer sensação, sentimento de que sejam membros ou cidadãos de algo assim chamado o Estado. A identidade primordial delas ainda está ligada à sua família, à sua tribo, ao seu grupo étnico.
E num país como as Ilhas Salomão, que só tem 200 mil habitantes, mas fala 400 línguas diferentes, então esse processo de transformação social está produzindo coisas estranhas em países assim. Então essas são questões muito básicas. As transições entre o capital social formador de apego e formação de ponte, essas transformações se manifestam nos lugares que eu mencionei, assim como se manifestam entre nós. O último aspecto que eu gostaria de enfocar é o papel que essas ideias desempenham para nos ajudar a negociar soluções para problemas muito complexos. No Banco Mundial, nós queremos que nossos problemas sejam problemas que possam ser resolvidos por especialistas. Ser chamado de especialista dá uma sensação legal, justifica todos aqueles anos que você gastou fazendo doutorado. É legal de ser convidado para uma reunião numa sala com 8 mais pessoas, onde vocês tentam descobrir qual é que é o problema e qual é a solução. Mas há muitos problemas na vida para os quais pensar dessa forma constitui exatamente o problema. Pensar que os especialistas podem resolver um grande número dessas questões sociais, políticas e jurídicas acaba atrapalhando a busca da solução mais durável e localmente específica para esse tipo de problemas. Então, boa parte do que eu acho que a agenda do capital social tem a ver, e o movimento do voluntariado, significa ajudar a criar esses espaços para deliberação em torno de questões profundamente controvertidas, para as quais a única resposta correta é a resposta que nós produzimos em conjunto. Talvez um especialista pudesse ter resolvido essa questão mais rapidamente, com mais eficiência, talvez com menos custo. Mas muitas das nossas tentativas de transformar sistemas políticos e jurídicos em outros países aconteceram porque nós interpretamos esses problemas como problemas que especialistas, ou seja, estrangeiros com diplomas sofisticados poderiam resolver. A maior parte do tempo, essas questões muito difíceis e complicadas em torno da transformação social, da transformação dos sistemas de regras e sistemas de governo, têm que ser negociadas. Elas têm que ser examinadas e resolvidas por grupos de pessoas que são os mais afetados por essas transformações. E esta, acho eu, é a essência de onde a agenda do capital social se torna muito importante, muito real. Vocês não apenas estão fazendo um trabalho importante ao atuar como voluntários para ajudar determinados grupos em determinados lugares. Quando você multiplica todos os atos que vocês estão fazendo por 1000, vocês estão criando todo um conjunto de procedimentos que mostram como questões que de outra forma seriam muito difíceis seriam resolvidas. E são questões que não são resolvidas apenas uma vez. Elas podem ser desaprendidas. Os acordos que foram estabelecidos podem acabar. Eu acho que, em certo sentido, esse é o grande desafio que os Estados Unidos estão atravessando atualmente. A estrutura do sistema político americano não está facilitando o tipo de diálogos que facilite que se encontre um consenso, um meio termo e soluções viáveis sejam implementadas. Isso não é apenas um problema para países pequenos e pobres como as Ilhas Salomão, ainda é um problema para países ricos como os Estados Unidos, como a Austrália, e para países de renda média como o Brasil. São mais importantes ainda, porque as transições que têm que ser enfrentadas, relacionadas com divisões raciais, econômicas e geográficas, só serão resolvidas quanto mais você conseguir melhorar a vida econômica e social do seu país. Então essas questões não desaparecem, elas não são resolvidas de uma vez para sempre, elas têm que ser resolvidas por cada geração, toda vez, de cada vez. Nós temos que reinventar a roda, literalmente, a cada vez, porque as soluções para esses problemas são soluções que só funcionam nas comunidades imediatas, cidades imediatas ou países imediatos, onde esses problemas estão situados. Se conseguirmos fazer isso, se conseguirmos fazer o capital social funcionar nessas unidades de análise menores, em nível comunitário, mas também que se trata de apenas um processo pequeno, de um fenômeno muito mais largo, eu acho que aí nós conseguimos
conseguiremos colocar essa questão de volta no centro das políticas públicas do espaço, onde essa questão já esteve, onde deveria estar e onde eu espero que volte a estar no futuro. Muito obrigado por sua atenção.